Boa noite, pessoal. Quem está falando é Jair na Lata. Eu vim aqui falar sobre o preconceito. Por que falar sobre o preconceito? Porque é uma coisa que está impregnando a nossa sociedade contemporânea. É um sentimento que está voltando e voltando com tudo. Após essa eleição de 2018, esse sentimento voltou de uma forma avassaladora em nossa sociedade. O que nós devemos nos ater sobre o preconceito, que é um sentimento subjetivo, é uma ação de uma pessoa contra a outra de forma direta. Quem mais sofre esse tipo de preconceito são os negros, os pobres brancos, índios, ciganos e adeptos de algumas religiões, como as religiões afrodescendentes. Então você tem até uma bela comparação. Tanto os afrodescendentes sofrem com preconceito, quanto até mesmo os próprios crentes sofrem com preconceito. E lembrando que ambos também se criticam, que é uma coisa também que tem que ser levada em conta. O preconceito, tem uma lei que combate o preconceito, a Lei 7716 de 1989. Então, a Lei 7716 de 1989 coloca como crime o ato de preconceito. O preconceito contra raça, cor, etnia, religião. Lembrando que o termo raça foi um termo inventado. Raça não existe, porque não existe raça pura. Existe sim etnias, grupos humanos, grupos que convivem em harmonia. Tá me entendendo? E lembrando que o preconceito, na verdade, é uma visão pré-concebida sobre uma pessoa sem um exame crítico. Quer dizer, a pessoa está passando ali na rua, ali, pelo ato de ir no supermercado, ou está andando na rua, está no shopping e tudo mais. A maioria das pessoas sofre o preconceito em trânsito. E isso é um tipo de preconceito que é muito, mas que é muito usado contra o negro na nossa sociedade. O negro em geral, o pobre em geral, também é muito usado contra a vestimenta da pessoa, que é outro crime, julgar a pessoa pela aparência, que tem muito hoje, e a maioria dos bandidos sabe disso muito bem, que eles usam a aparência para poder se apresentar para a sociedade e dar o cano na própria sociedade. E o preconceito também está relacionado a um sentimento hostil, um sentimento de asco. Por exemplo, as pessoas que moram nos grandes enclaves, que está ali cercado por favelas, por bairro de classe pobre ou média, que não querem se misturar. Eles praticam preconceitos contra esse pessoal. Mas quando o carro quebra, quando passam mal, eles não pensam duas vezes em ir lá pedir ajuda. Isso é o tino humano. Quando não precisa, passa por cima. Quando precisa, vem aquele sentimento humano. Então o outro tem que estar sempre pronto para poder ajudar, sendo que na outra parte não tem isso. Ele só quer ser ajudado. Então, o preconceito também ele é usado para desestabilizar a pessoa. Desestabilizar como? Tipo, eu passo num concurso, eu vou para um cargo bom, ou eu estou numa empresa privada, estou num cargo bom. Algumas pessoas podem se usar o preconceito para me desestabilizar, para fazer com que eu desista do emprego, ou fazer com que eu desista de ficar ali, ou que algum amigo que está em outra repartição vá para o meu lugar e eu seja trocado. E isso acontece em todos os setores. Não é nenhum sofisma, não é nenhum argumento falso. É uma realidade na nossa sociedade que ela não encara de frente. Tá entendendo? E lembrando que o preconceito é um dos sentimentos mais nefastos que o ser humano carrega. Ele é resultado da ignorância da pessoa que pratica o ato, porque é um ato abominável. Foi abominável pós-Segunda Guerra Mundial, já que Hitler fazia isso muito bem. Ele praticava os dois, tanto o preconceito como o racismo, tá entendendo?
E o paradigma disso tudo também está relacionado ao Estado, a busca do espaço na sociedade. Essa busca do espaço na sociedade é algo que todo mundo deve se ater. Às vezes a pessoa só vai deixar transparecer aquele sentimento de dentro dela quando ela vê que ela não conseguiu aquele cargo, não conseguiu aquele setor, e ela começa o jogo sujo, que é o jogo do preconceito. E quando ela vai se ver, ela está envolto desse sentimento horrível. O próprio Mandela já dizia que se a pessoa aprende a amar, ela também tem que aprender a respeitar o outro como ser humano. Isso é uma tautologia ou uma parafrase que eu estou elaborando. Tá entendendo? E lembrando que a eleição agora de 2018, isso foi muito difundido, muito utilizado. Você tem ali na plataforma do vencedor impregnado o racismo, o preconceito, a homofobia, que é um grande mal, porque a gente não deve julgar as pessoas pela sua opção sexual. Isso eu carrego comigo e tenho a nítida certeza que eu jamais só pratico esse ato, porque se amanhã você cair na rua, você estiver no hospital, você passar mal na rua, você estiver perdido, você não vai escolher o tipo de pessoa que você vai pedir informação. Você vai querer a ajuda. Se você estiver doente, você não vai querer saber se o médico é negro, se é branco, pobre, ou se ele foi branco ou pobre, ou se ele veio da alta casta. Você vai querer saber do remédio, a famosa panaceia grega, o remédio que resolve todos os problemas. Então, continuando, a xenofobia é outro preconceito. Poxa, aqui no Brasil hoje quem está vivendo muito isso são os venezuelanos lá no norte, como os brasileiros estão passa aperto tanto na Europa como nos próprios Estados Unidos, já que o Brasil tem um sentimento pejorativo para esses povos lá de fora, principalmente os Estados Unidos e da Europa. Tá entendendo? O brasileiro não é bem aceito, por causa da cultura implantada sobre a generalização do brasileiro, que é uma mentira, mas que infelizmente que lá também a briga pelo espaço. Se chega lá um brasileiro capacitado, pega o emprego de um alemão que não tem a capacidade que esse brasileiro tem de fazer o serviço, ele vai sim julgar pesado com ele e vai julgar o preconceito. O Trump está aí que não nos deixa mentir. O Trump é um dos sujeitos que mais sabe usar o preconceito. Ele ataca o mexicano, ele ataca o brasileiro, ele ataca o imigrante asiático, ele ataca o imigrante tanto latino como africano. E ataca sem papas na língua. E ganhou a eleição nos Estados Unidos, como também aqui ganhou o Bolsonaro. Bolsonaro atacando o negro, falando mal da mulher, falando mal dos homens. Foi lá e ganhou a eleição e teve voto desse segmento. E hoje a maioria já está arrependida. Mas isso é falta de educação, é falta de ler mais, falta de entender, falta de tentar aprender o que significa o significado de preconceito. Você não julga a pessoa por sua cor, sua raça, por sua religião, de onde veio, se é pobre branco, se é pobre não. Julgar a pessoa. Você tem que tentar se relacionar para saber quem a pessoa é. Você não vê a pessoa, já vai lá, já faz um pré-julgamento da pessoa. Nossa Mãe do Céu. Continuando com os preconceitos. Então, preconceito social, econômico, das pessoas que moram em favela, pessoas que moram debaixo da ponte, pessoas que moram na rua, no geral, né? Que isso aí é outra coisa muito grave no Brasil. O preconceito contra a pessoa do interior, que vem para a cidade grande, não interessa se ela tem dinheiro, vai ser sempre um capial, que as pessoas sempre falam. E o preconceito do trabalho, as pessoas que gostam de menosprezar o trabalho do outro, não é uma coisa também muito feia, que está aí na nossa sociedade, que tem que ser combatido. Todo trabalho é digno, e quem achar que o seu trabalho não é digno, passa a dar dignidade para ele. Você está entendendo? O nosso meio social está impregnado desse mal. Tem que ser combatido. Viu? Aconteceu?
Lei 77.16 de 89, vai na polícia, denuncia, procura um advogado, constitua-se de um advogado e vai em cima, não dá mole. Que seja na empresa, que seja na rua, que seja no shopping, que seja numa compra, não dê o seu direito para o outro. Não dê. Não deixe com que as pessoas façam de você mais um caso que não foi para frente, que não teve solução e com isso o preconceito avança, perpetua. Outro preconceito que a nossa sociedade tem que abominar, o preconceito religioso, que é praticado por todos os crentes. Por mais que essas pessoas usem o nome de Deus, que São Tomás de Aquino já dizia, quem usa o nome de Deus em vão, não se deve usar o nome de Deus em vão, as pessoas estão brincando com o sagrado. E uns que mais brincam com o sagrado é o Bolsonaro. Uma pessoa que é homofóbica, racista, preconceituosa, estava lá na campanha dele, são processos e mais processos. Maria do Rosário, frases lá na comunidade quilombola, a gente tem que falar e tem que mostrar as fontes. Tá entendendo? Coisas que não foram para frente porque o cara tem poder financeiro e hoje ele é presidente do Brasil. E olha que excelente presidente que ele é. Não sabe nem falar, não sabe nem se expressar. Isso que eu estou usando contra ele, muitos podem achar como preconceito, mas não é. É uma realidade dele. Se ele sentasse comigo de frente aqui para conversar, eu e ele, com certeza eu iria fazer 10 perguntas para ele que talvez ele demoraria 5, 6 dias, 1 ano para responder. Porque ele não tem essa cognição toda, ele não é onisciente para poder me responder as perguntas que eu responderia diretamente para ele. E ele também não é um homem de cara a cara. Porque quando a gente fala nisso, a gente fala do processo eleitoral que foi podre no Brasil. A religião que está nesse meio, que está sendo usada, que também sofre esse preconceito. Você tem o segmento evangélico de um lado, o segmento católico do outro, o segmento religioso africano do outro. Eu sou católico apostólico e ainda falo que eu sou africano, porque eu leio todas as religiões. Procuro entender as religiões africanas porque são dos meus antepassados. Procuro cada vez mais entender a história cristã, principalmente da parte católica, porque eu aprecio muito a vida de todos os santos. Aqueles que foram, seguiram as ideias de Cristo, que se espalharam pelo mundo, e cada um tem um destino que todo mundo sabe. A maioria, destino trágico, mas que a mensagem perdura. A mensagem perdura. Todos eles foram uma flor de lótus, não se deixaram contaminar pelo vírus da negação. Nenhum deles se deixou contaminar pelo vírus da negação. Hoje a gente vê o uso indiscriminado da religião, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um homem à frente do seu tempo. Olha como o tema preconceito mexe com várias áreas. Jesus foi um homem à frente do seu tempo. Ousou no seu tempo em usar a palavra amor, compreensão, escutar, respeito, amar, numa sociedade podre, imunda, impregnada pelo ódio, pelo egoísmo. E estava de um lado judeus e estava do outro lado Roma. Vem Cristo com um discurso diferente. O grande psicólogo, o grande timoneiro. O que aconteceu com ele? Sofreu preconceito. E aonde ele foi parar? Na cruz sagrada, onde todo morreu por nós, por todos os nossos pecados. O preconceito é uma coisa que tem que ser denunciada. Tem que ser denunciada, não pode deixar passar. A lei é 77.16 de 89. Chama a polícia mesmo, faça a ocorrência. E a pessoa que fez vai até o fim. E outra, a única dor que esse tipo de gente sente é no bolso. Seja racionalista, seja humanista, seja psicólogo, seja empirista, seja onisciente, seja cognitivo. Não dê sua razão para o outro. Se sofreu, se viu alguém sofrer, chega perto dessa pessoa,
passa o conhecimento e faça com que ela denuncie, porque só assim que a pessoa pode ser respeitada. Criança, quando nasce, não sabe o que é preconceito, não sabe o que é discriminar o outro. Ela aprendeu. Se aprendeu, aprendeu com alguém. E depois de uma certa idade. Mandela, mais uma vez, se a criança, se a pessoa aprende a amar, ela também aprende a respeitar o outro como ser humano. Uma boa noite, já aí na lata.